E correspondente a uma zona que aos nossos olhos aqui, né, está sempre em conflito, né? É o que se vê nos nossos noticiários. Qual é a grande dificuldade em tudo isso? Ou não existe tanto esse conflito que nem é retratado pela nossa imprensa? Bom, obviamente que as notícias que saem do Oriente Médio e que chegam aos nossos leitores, ouvintes, telespectadores, geralmente são notícias ruins. Notícias de que a região ela é tomada por conflitos, por pessoas fanáticas, mas a realidade não é essa, né? O Oriente Médio, a maioria dos países ali da região são países relativamente tranquilos e ocasionalmente acontecem certos conflitos. Os árabes em geral, tanto os muçulmanos quanto os árabes cristãos, são pessoas comuns como quaisquer outras, né? Como nós ocidentais. Eles têm os mesmos sonhos, os mesmos problemas, com algumas diferenças culturais, né? Aliás, a imprensa ocidental como um todo, ela tem falhado, de um modo geral, em mostrar as outras histórias que envolvem o Oriente Médio. Existem muitas histórias Eles acabam bonitas. retratando somente essa questão dos conflitos mesmo, fanatismo. Exatamente, porque há uma concepção geral no Ocidente de que, no jornalismo ocidental, de que as histórias ruins é que vão trazer mais público, mais audiência, mais leitores, o que não é verdade, né? Há muitas coisas bonitas acontecendo no Oriente Médio, países que estão tentando se desenvolver, criando fórmulas diferentes. Existe muito desemprego no Oriente Médio, então há muito que ser contado, histórias sociais, cultura. A cultura árabe é muito rica, então e há uma penetração ocidental no mundo árabe, ao contrário do que se pensa. Então há uma adaptação, né, essa cultura ocidental dentro do mundo árabe. Então o jornalista tem que estar atento a isso, né? Um dos casos que é mais curioso quando a gente faz uma pesquisa com o teu nome é essa questão de quando tu estava com a equipe da Globo e vocês acabaram ficando sob custódia, né, de alguns guerrilheiros do grupo Hezbollah. Como é que foi essa história? Eu estava com o correspondente da TV Globo, o Marcos Lozecan. Eu ajudei ele na produção de um material para a TV Globo e estávamos no sul de Beirute, que é uma região, é um bairro controlado pelo Hezbollah. Ah, Nós tínhamos permissões, né, do governo libanês, nós tínhamos os vistos, no caso do Lozecan, o visto temporário. Uh, Tínhamos também as nossas credenciais de imprensa, a permissão do Ministério de Informação do Líbano para estarmos lá. Nós tentamos conseguir a permissão do Hezbollah também para filmarmos dentro daquela área ali. A ideia era filmar um restaurante libanês que servia sanduíches com nomes de armamentos, tinha uma decoração exótica, militar. Então, mas o Hezbollah, o setor de imprensa, o escritório de imprensa do Hezbollah, ele só nos daria essa permissão pelo menos dentro de 24 horas. Não houve garantias. Então, e o Marcos Lozecan, no dia seguinte, ele estaria deixando o Líbano. Então, nós tomamos uma decisão, é uma decisão jornalística, é uma decisão que muitos repórteres tomam, né, em situações como essa, de continuar a pauta ou não, mesmo sem a permissão. Legalmente nós tínhamos a permissão, que é do governo. O Líbano, mesmo aquela área, faz parte do território libanês. Nós ligamos para o dono do restaurante e perguntamos se ele se importaria de nos conceder a entrevista dentro do restaurante dele, para evitarmos então de desrespeitar então o Hezbollah. Então faríamos essa entrevista dentro do restaurante para mantermos uma discrição. Nós estávamos 10 minutos fazendo essa entrevista, né, dentro desse restaurante, então chegaram Foi dentro do restaurante mesmo dentro que do vocês foram restaurante. abordados? Fomos abordados por militantes do Hezbollah, numa Mercedes preta, e eles nos disseram que nós deveríamos acompanhá-los. Numa situação dessas, nós poderíamos ter nos negado a acompanhá-los, mas não, a situação não recomendava isso. Até porque
não era a minha primeira vez, eu já moro no país, já morava há um tempo, então eu conheço o Hezbollah, sei dos procedimentos deles, é um grupo organizado, eles sabem como lidar com a imprensa, então eu recomendei que nós acompanhássemos eles. Então nós fomos levados então para um local, fomos trocados para uma van com cortinas pretas e eles rodaram com a gente ainda por um longo período, sem que a gente pudesse ver o trajeto. Chegamos numa sala, fomos separados, tiraram nossos objetos e fomos interrogados, um a um, separadamente. Como eu já conheço o Hezbollah, conheço o procedimento deles, obviamente que eu não tomei aquilo como um risco de vida, nem obviamente eles têm muita precaução com espiões. As pessoas têm que entender que aquela região, ela é uma região muito conflitosa e tem muitos espiões, diferentes serviços secretos do mundo. A geopolítica lá ela é bem complicada. Bom, depois de certo tempo, nós fomos levados para outro local e fomos novamente interrogados. Num total, então, essa custódia durou 5 horas e no final nosso equipamento foi devolvido e nós fomos escoltados, fomos levados numa caminhonete com homens armados, com fuzis AK-47. Fomos deixados numa estrada onde a gente tomou um táxi e voltamos para o hotel onde a equipe da Globo estava hospedada. E situações como essas já aconteceram novamente contigo ou são comuns de acontecer até com outros jornalistas lá da região que acabam trabalhando lá como correspondente? Nós temos uma piada no Líbano, um dizer que todo repórter no Oriente Médio ou no Líbano, ele recebe uma bênção sendo preso. Né? Então ele pelo menos alguma vez, algum repórter lá já foi preso, detido, enfim, alguma outra vez. Eu já fui 4. Então, Tá acostumado já. Estou acostumado, ou seja, pelo Hezbollah, seja pelo exército libanês, seja pela inteligência do exército libanês, e não só no Líbano, na Síria já fui detido uma vez, já fui seguido por uma pessoa que trabalhava para o serviço de inteligência sírio. Então para quem vive o dia a dia lá, isso se torna uma coisa normal. O jornalista é muito visado nessa região. O Líbano é um país democrático, mas outros países como Síria, enfim, outros países da região, o Egito, são regimes, né? São ditaduras ou meia ditaduras. Então há um controle sobre o processo de imprensa, não apenas local, mas estrangeiro e principalmente o estrangeiro. E todas essas situações que aconteceram contigo nunca te fizeram parar para pensar em trocar de país mesmo dentro do Oriente Médio? Ou o Líbano ainda é, mesmo como tu falaste, né, que alguns outros são questão de ditadura, não são regimes tão democráticos, são piores mesmo que o Líbano? Bom, a primeira razão é realmente, como tu falastes, o Líbano é um país democrático, é o melhor país em termos para a imprensa se trabalhar, por ter uma liberdade de imprensa, mesmo que ocasionalmente aconteçam alguns problemas. E mesmo se não fosse, eu não abandonaria. Acho que nós, repórteres que cobrimos aquela região, nós temos uma ligação forte, nós somos um pouco loucos, acho que a gente gosta da coisa, né? Se não gostasse, não estaria lá.